de adoração, louvor abençoado. Não dá nem vontade de parar, né, gente? Não tem unção de Deus nesse lugar? Amém? Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês, graças a Deus. Nós tivemos aí uma semana, né, que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu queria compartilhar com você, mas antes da gente compartilhar aqui a palavra, eu quero orar. Feche os seus olhos aonde você está, você na sua casa, amém? Senhor, obrigada, Pai, porque a Tua palavra diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ó Deus, e nós oramos, Senhor, para que o Senhor traga clareza na Tua palavra aqui nesta noite. Senhor, nós estamos aqui com a expectativa de receber, Senhor, não uma boa palavra, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós oramos neste momento para que o Senhor continue, ó Pai, operando maravilhas, trazendo para nós, Pai querido, a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Muito obrigado, amém. Deus abençoe. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. A gente vai compartilhar aqui em 3 textos. O primeiro aqui é Mateus 26:6. A gente vê aí enquanto você abre, Mateus 26:6, João 12:1 e Lucas 10:38. Enquanto você vai achando, a gente veio aí de uma semana, né, o final de semana passado, a gente teve aqui um seminário de adoração, oração, intercessão. Se você ainda não teve oportunidade de ouvir ou de participar com a gente, está lá no nosso canal aqui da Farol. E você ainda pode aí beber dessa água que foi derramada aqui nas nossas vidas, que foi bênção, não é, gente? Então, Deus nos proporcionou aí 3 dias aí do sobrenatural. Então, entra aí no nosso canal, veja aí essa mensagem que Deus está falando conosco, e continua falando, né? Porque a gente recebe a palavra e ela vai produzindo durante a semana, ela vai dando fruto. Mas vamos lá em Mateus 26:6, fala assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Só até aí. João 12:1 fala assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Não é esse não, gente, espera aí. João 12:1 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Esse é João 12:1, até o versículo 1 apenas. E depois a gente vai para Lucas 10:38. Lucas 10:38 fala de Jesus novamente em Betânia. E aí ele fala: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessária, e Marta escolheu a boa parte. Amém? Então, tem aí 3 textos. E essa narrativa, querido, ela fala de uma cidade, né, de uma aldeia chamada Betânia. E que quando a gente vai observar aqui nas Escrituras, a gente observa que Jesus, algumas vezes, ele esteve nessa cidade. E o que me chama a atenção é que no ministério de Jesus, poucas vezes Jesus voltou ao mesmo lugar. A gente tem muitos relatos de cura, de libertação, aonde Jesus estava, algo grandioso acontecia, né? Jesus, ele ministrava ali a palavra como mestre, e junto
com a palavra que ele ministrava, sempre tinha um sobrenatural. Então, as mensagens de Jesus sempre vinham acompanhando com cura, com libertação. E sempre trazia algo, sempre traz algo para a gente de grande importância. E aqui nesse texto, me chama a atenção dessa cidade, porque essa cidade era uma cidade que tinha uma casa em Betânia, que muitos dão o nome da casa dos amigos de Jesus. Então, nessa casa tinha Marta, Lázaro e Maria, e tudo indica que a Bíblia não fala da mãe, do pai, mas é uma família de irmãos, e tudo indica que Marta era mais velha, porque sempre quando eles recebiam Jesus, era ela que se preocupava em receber, em cuidar da casa, em cuidar, né, da alimentação. A gente sempre via ela nessa movimentação, que normalmente quem faz é a dona de casa, né? Então, a gente percebe que ela é a mais velha, que é a que conduzia ali a organização ali da casa dos irmãos. E essa família era uma família hospedeira. Eles gostavam de receber. E quando alguém recebia Jesus, vinha com a caravana, né? Porque era Jesus e mais 12. Então, no mínimo, a pessoa tinha que fazer almoço para 13 pessoas, era no mínimo, né? Então, assim, é mais ou menos igual o pastor lá, quando vai a algum lugar, ele nunca chega sozinho, você já se prepara, que onde ele vai. Mas quando a gente vai compartilhar, que a gente observa que essa é uma família hospedeira, a gente acaba lembrando de algumas pessoas. E tem pessoas que a gente conhece que têm essa característica de receber bem as pessoas, né? De gostar de receber pessoas na casa. Então, a Dani, por exemplo, é uma pessoa dessa, que se deixar, a Dani quer levar todo mundo para a casa dela, e ela recebe muito bem, ela tem um coração grandioso. Então, eu imagino assim, Jesus numa casa de pessoas assim, né? Aqui também tem a Jance e o Renan, que é um casal assim, que eu oro para Deus dar uma casa para eles bem grande, para a gente, depois do culto, eles devem estar aí acompanhando a gente, para depois do culto, e todo mundo para lá, depois do culto, lanchar, porque, né, Amanda? Como eles gostam de receber. E tem também os mineiros, né, que eu vou puxar para o meu lado, né? Quem é mineiro aí sabe, mineiro gosta de receber pessoas. Tem a família da irmã Edna aí também, que família que gosta, que é hospedeira. Mas assim, queridos, o que me chama a atenção nesse texto é porque Jesus, ele poderia estar na casa de várias pessoas. E por que ele escolhia essa casa desses amigos? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu quero dar um nome aqui dessa mensagem. É um lugar que atrai a presença de Jesus. Então, eu já queria que você aí, sentadinho onde você está, aí no conforto da sua casa, você já começasse a pensar, se Jesus estivesse hoje aqui na nossa região, aqui em Serra, ou aqui no nosso estado, e ele precisasse de um lugar para ele chegar e ficar ele com seus discípulos, será que ele escolheria a minha ou a sua casa para ele estar? Porque, na verdade, Jesus também gostava de estar no meio dos amigos dele. Então, eu imagino uma casa com um ambiente propício a receber o Mestre Jesus. Amém? Então, no versículo aqui, em Lucas 10, 38, fala assim, no versículo 41, quando Marta chega até Jesus e ela está naquela ocupação, preparando ali, né? Eu me vejo assim, em muitos momentos igual Marta, porque se eu recebesse Jesus na minha casa, eu ia correr para preparar o alimento, e queria fazer bem feito mesmo, e ela corre ali, naquela hora, e ela fala, Jesus responde para ela, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e não será tirada. Essa é uma passagem bem conhecida, a gente sabe que a melhor parte que Jesus está relatando aqui, que Maria escolheu, é porque nessa inquietação de Marta, né, que ela estava ali, Maria estava aos pés de Jesus. E aí ele fala que ela escolheu a boa parte e esta não será tirada.
Então, primeiro aprendizado aqui que eu aprendo, que um lugar que vai atrair a presença de Jesus, uma casa que vai atrair a presença de Jesus, é uma casa em que relacionar com Jesus é mais importante que trabalhar para Jesus. Queridos, parece simples, mas quando nós mudamos a ordem desse entendimento, nós vivemos uma vida de um relacionamento raso com Jesus e podemos cair na religiosidade. Jesus está mais interessado em você do que no serviço que você faz para Ele. Você já parou para pensar isso? Que Jesus, Ele se interessa por nós, nos mínimos detalhes. Ele está preocupado com a gente e Ele quer se relacionar. O nosso Deus, porque quando a gente fala Jesus, a gente tem um entendimento na Trindade. Então, se a gente fala em Jesus, a gente está falando em Jesus, está falando em Deus e está falando no Espírito Santo, porque eles são um só. Então, Deus, Ele nos criou porque Ele quer um relacionamento com nós. Porque Deus não precisava de ter criado a gente, Ele é soberano. Ele é um Deus que Ele pode tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas, ao mesmo tempo que Ele é esse Deus lindo, grandioso, que a gente não consegue medir, Ele é um Deus aqui, ó, que se relaciona com a gente. E eu não sei você que está me ouvindo aqui, como que hoje está o seu relacionamento com Jesus. Se você tem muito tempo de caminhada cristã, ou se você está iniciando agora, ou se talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas eu queria já falar para você que o que fazemos com Jesus é mais importante do que fazemos para Jesus. E o porquê que é importante a gente fundamentar bem esse entendimento? Porque a nossa tendência é, muitas vezes, de querer fazer para ter resultado. Porque é assim que o mundo que a gente vive fala para a gente. O mundo que a gente vive fala que quem tira a melhor nota é o melhor. Não é isso, gente? Que quem bate a meta lá é esse que vai ser premiado, que é o melhor. Não é isso? Então, o mundo, ele faz a gente, ele tem uma movimentação que tudo ele traz para que tudo que a gente vai fazer para agradar, a gente precisa trazer resultado. A gente precisa fazer algo para merecer o amor de Deus. Só que eu queria te falar que com Jesus é diferente. Parece que quanto menos a gente faz, a gente está fazendo certo. Porque ele fala assim, ó, todavia apenas uma é necessária. Uma, gente. Você imagina que Marta, ela estava fazendo muitas coisas. E eu olho assim para mim, sabe? A gente também faz muitas coisas. Porque a gente tem vários papéis que a gente exerce, né? A gente trabalha, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filho, né? A gente tem tantas coisas aí para a gente fazer. Então, tem vários papéis que a gente precisa exercer. Mas Jesus vem na contramão, e aí Ele fala assim, você está preocupada e está inquieta. Apenas uma coisa é necessário. E como que eu entendo essa questão do serviço hoje? Porque quando você entende que você serve com um propósito, muda tudo. Você imagina uma mãe que ela não entende a missão dela aqui nessa terra, ela acha que ela é empregada do lar. Uma mãe que ela não entende o destino, a educação que ela vai dar numa família, ela fala, que vida é essa que eu tenho? Porque eu sou empregada, eu só sirvo para lavar, passar, cozinhar e cuidar dos meus filhos. Mas quando você serve, quando você entende a sua missão com propósito, olha, gente, o ministério de Joquebede. Olha, se não fosse uma mãe na vida de Moisés, a gente não teria, né? Porque todo mundo sabe que se não fosse as mãos de Deus e
Deus ter dado aquela criatividade, aquela unção para a mãe de Moisés, a gente não teria aí um grande libertador. Então, quando uma mulher, ela entende a missão dela, ela passa a se movimentar, ela passa a servir, mas ela passa a fazer com entendimento, ela passa a fazer com propósito, porque ela sabe o que ela está fazendo ali. Talvez é um tempo que ela não vai trabalhar, talvez ela trabalhou a vida toda, nesse tempo ela vai ter que ficar em casa. Talvez ela sempre teve alguém para poder fazer a comida dela, e ela vai ter que ficar ali, ela vai ter que fazer. Mas ela está entendendo que esse é o propósito para ela nesse tempo que ela está vivendo. Então, tudo que você vive, tudo que você serve, e se você não tiver esse entendimento, isso traz peso, isso traz cansaço. Mas quando a gente tem esse entendimento, as coisas se tornam mais leves. Então, Jesus fala, apenas uma coisa é necessária. Então, quando você traz aí a missão do homem, por exemplo, o homem, a Bíblia fala que ele é o provedor. Mas se ele não entende essa missão dele, ele acha que a vida dele é só para trabalhar, trabalhar, trabalhar e sustentar a casa dele, colocar dinheiro dentro de casa. Porque ele entende que provisão é dinheiro. E quando a Bíblia fala que o homem é o provedor, a Bíblia não está falando que a renda vai vir só dele. Porque lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela também trabalhava. Então, talvez você hoje, a provisão do lar de dinheiro está vindo da mulher, mas a gente entende que nós, casados, nós somos uma só carne, então a provisão está vindo é de um só. Mas o que eu entendo que o homem como provedor, quando Deus fala que o homem é provedor, ele é provedor de tudo no lar. Principalmente do alimento espiritual. E aí, quando o homem não entende esse propósito, ele trabalha, ele se cansa, ele fica cansado, mas o propósito que Deus chamou ele mesmo para fazer, que o provedor, ele não é só de alimento, ele não entende. Então, vivendo uma vida com propósito, a gente consegue se relacionar melhor com Jesus. Amém? Então, essa casa era uma casa que, mesmo em meio a esse confronto com Marta, aqui em amor, porque eu vejo que isso aqui é um confronto em amor, que Jesus falou com ela, eu vejo aqui essa casa com um ambiente que atrai a presença de Deus. Que atrai a presença de Deus. Então, quando a gente caminha dentro desse entendimento, a gente não deixa o diabo roubar a nossa identidade. Porque tem uma frase, uma mentira do diabo, que muitas pessoas acreditam que ela fala assim, ó, você é o que você faz. Só que isso é uma mentira do diabo. Sabe por quê? Porque quando você acredita que você é aquilo que você faz, quando você faz alguma coisa que não tem um resultado legal, você fica frustrado. E aí você quer fazer sempre mais, porque você entende que quanto mais você fazer, você vai ser mais amada. Às vezes, uma família, sem os pais saberem, a gente é criado, às vezes, num lugar que a gente precisa trazer esse resultado, né? A gente precisa fazer. E assim, queridos, quando Jesus, ele foi ali para se batizar ali com João Batista, em Mateus 3,17, fala assim, então a voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Olha Deus, olha o Pai falando aqui com Jesus. Este é meu filho amado, de quem me agrado. Jesus tinha feito alguma coisa em obras até esse lugar aqui, querido, até esse momento do batismo? Jesus tinha curado alguém? Jesus tinha libertado alguém? Então, o Pai, ele não, quem é pai aqui sabe, entende do que eu estou falando. Se o seu filho fizer muito, você vai amar ele. Se ele fizer pouco, você vai amar do mesmo jeito. Se ele te desobedece, você ama. Se ele é obediente, você ama. A única diferença é que quando ele falha, você vai lá e disciplina ele. Você vai lá e ama ele. Você vai lá e corrige ele. Mas o seu amor não muda. E às vezes a gente tem esse entendimento que a gente precisa de fazer cada dia mais para a gente receber mais amor. E o Pai, ele vem falando com a gente
que, independente do que nós fazemos, nós somos amados. Então, Jesus ele está nos chamando nesta noite para esse entendimento que menos é mais. Quem já ouviu essa palavra? E ela é verdadeira. Ela não é bíblica, mas ela é verdadeira. Parece que quanto menos você faz, com entendimento e com propósito, você faz mais. No versículo 42 desse texto mesmo, no versículo 40, fala assim: Marta estava ocupada com muitos serviços e, aproximando dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Olha essa frase, gente. Senhor, não te importas. Quantas vezes nós ouvimos essa palavra? Deus não está se importando comigo. As pessoas não se importam comigo. Poxa, eu estou aqui fazendo algo aqui e ninguém está vendo. A gente consegue ver que essa questão da importância, de se importar, né? As pessoas, muitas vezes, trazem essa dor dentro dela. Né? Eu vejo aqui, a gente pode olhar isso aqui como, muitas vezes, uma dor que alguém carrega. Porque a pessoa, ela tem o sentimento que ninguém se importa com ela mesmo. E o que faz isso? Quando você vive uma vida de ativismo, quando você vive uma vida realmente que você está ali, você está vivendo naquele entendimento de fazer, tudo que você faz, todo o trabalho, ele cansa. Você precisa parar e descansar. Por isso que a gente trabalha durante a semana, e no final de semana tem um descanso, e a gente descansa para a gente retornar. Então, se você vive um evangelho que você entende, que você precisa fazer para você cooperar com o reino de Deus apenas, que você vai fazer, e isso passa a gerar uma dúvida em você daqui a um tempo. Ou, de repente, você já até viveu isso. Será que Deus se importa comigo mesmo? Mas eu tenho feito tanta coisa, eu faço tantas coisas, e será que Deus se importa comigo? Será que eu estou tendo essa importância mesmo? As pessoas estão vendo, está tendo essa importância? E o diabo começa a colocar uma dúvida dentro de você, do amor de Deus, do amor do Pai. E ele começa a gerar insegurança, porque você não se acha importante. E eu queria falar com você que Jesus, ele se importa com você sim. Jesus, ele está preocupado com você sim, ele se importa sim. A palavra fala que pode a mãe e o pai se esquecer de mim, mas Deus, ele não vai se esquecer. Deus, ele se importa com você sim, querido. Deus, ele tem um amor imensurável por nós. Só que muitas vezes a gente quer as respostas de Deus que ele faz da forma que eu quero. Então, quando eu olho para esse texto, quando ela fala assim: Senhor, não te importas? Eu olho para esse texto e eu falo assim: poxa, Jesus, se fosse eu ali, eu daria uma outra resposta para Marta. Eu ia falar assim com ela: Marta, você tem razão. Espera aí que eu vou chamar a sua irmã para poder te ajudar. Só que Jesus, ele não trata a gente, ele não dá as respostas baseado naquilo que eu estou sentindo. Ele trata conosco de acordo com aquilo que ele quer nos levar a um relacionamento mais profundo com ele. Então, na nossa pequenez, muitas vezes, a gente quer lamber, às vezes, aquela ferida daquela pessoa, ou minha, ou sua. A gente quer vir, é isso mesmo, você está certa. Mas Jesus não, ele vai lá na ferida e fala: epa, tem uma disfunção aí. Você está priorizando outra coisa. Marta, eu te amo.
você tem me recebido com amor, mas não é isso não. O que eu quero é mais. O que eu quero é um outro nível de relacionamento. Jesus gosta de estar em Betânia ou na casa em Betânia, porque ele entende, e nós percebemos aqui que é um lugar onde ele tem uma liberdade também de confrontar a gente com amor. Porque numa casa de relacionamentos de amigos, quando a gente fala, querido, de amizade, de relacionamento saudável, a gente não está falando de um relacionamento que as pessoas só acertam na caminhada com a gente, não. Quando a gente fala de um relacionamento saudável, é caminhar com pessoas que têm falhas, que têm erros, mas que você vai olhar para aquilo ali e vai continuar caminhando. Você vai perdoar e vai continuar a sua caminhada. Não é você ter um relacionamento que a pessoa falha e você abandona ela e você segue sozinho, não. Então, um lugar que atrai a presença de Jesus é um lugar onde as pessoas se importam com Jesus, querem ter um relacionamento com Ele e também são abertas para o tratamento que Jesus quer fazer na vida delas. Amém? Em Mateus 26:6, fala que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Se Jesus estava na casa de Simão, ele era leproso. Só um minutinho. Amém. Então, voltando aqui, lá em Mateus 26, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Só que ele não era leproso, gente. Ele era um ex-leproso. E eu vejo aqui que um lugar que atrai a presença de Jesus é um lugar de gratidão. Por que eu vejo gratidão aqui em Jesus na casa de Simão? Porque tem um texto que está lá em Lucas 17:13, que conta uma história que fala assim: Jesus, ao entrar num povoado, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele disse: levanta-te, vá, a sua fé te salvou. Então a gente vê, a história fala, não relata aqui na Bíblia, né? Mas a história tudo indica que Simão, ele era um ex-leproso, que teve um encontro com Jesus e foi curado por Jesus. E nisso que ele teve esse encontro com Jesus e teve essa experiência, ele queria estar perto de Jesus. Então ele recebe Jesus na casa dele, e ele ali oferece um jantar, né, ali para Jesus e os discípulos. E a gente percebe que um lugar onde se tem a cultura da gratidão, atrai a presença de Jesus. Eu não sei como que você caminha aí na sua casa, no seu lar, se você tem trago essa gratidão para dentro da sua casa, se você tem sido grato a Deus, aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus continuará fazendo.
Mas a gratidão atrai a presença de Deus, amados. Nós precisamos ser gratos a Deus. Se você tem dificuldade de ser grato a Deus, faz uma lista de tudo que Deus já fez por você. Eu sei que vai dar uma lista grande, porque é muita coisa que Deus já fez por nós e que Ele continuará fazendo. Mas nesse lugar, na casa de Simão, a gente vê que tinha um ambiente de gratidão. Que ele fazia questão de que Jesus estivesse ali para ele receber. Ele não foi aquele que só procurou a bênção, como nesse texto aqui de Lucas, e depois não voltou para agradecer, mas ele permaneceu com a vida dele em gratidão. É uma caminhada de gratidão. É uma vida de gratidão que nós temos que desenvolver. Então, a gente vê que ele caminha com Jesus, ele está com Jesus. E em meio a esse lugar de gratidão, lá no versículo 7, em Mateus 26 mesmo, no versículo 7, fala assim: aproximou-se dele, de Jesus, uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, e quando ele estava assentado à mesa. Então, em meio à casa de Simeão, num ambiente já de gratidão, a gente vê aqui que o que atrai também a presença de Jesus a um lugar é uma vida de adoração, né? Tiago 4:8 fala assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, um lugar de gratidão atrai a presença de Deus. Mas o que eu aprendo aqui também, que um ambiente que atrai a presença de Jesus é um lugar que tem adoração. Mas quando você vem para esse texto, você olha que essa mulher chegou a Jesus, e ela chegou com algo para entregar. E esse vaso estava cheio. Ela entendeu que estar com Jesus não é só para receber aquilo que Jesus tem para dar para a gente. Ela, com uma vida de adoração e com uma vida de gratidão, porque tudo indica que essa era uma mulher que teve um encontro com Jesus, né? Então, tem uma vida aqui de gratidão junto, tem uma vida de adoração, que você não consegue separar. E quando você traz esse ambiente para a sua casa, de gratidão e de adoração, ela vem com um unguento de grande valor. Ela vem com um vaso. E eu vejo assim, cada um de nós aqui, nós somos um vaso, que nós vamos apresentar a nossa vida ao Senhor. Agora, como que a gente está aqui nessa noite? Será que esse vaso está cheio? O que nós temos trago ao Senhor? Para mudar o ambiente aonde nós estamos. Querido, uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de relacionamento com Deus, ela muda, ela vira a chave da sua vida. Uma vida de serviço, de trabalho, não que eu estou falando que a gente não deve servir, que a gente não deve fazer, porque quando nós temos um relacionamento com Jesus, aí nós queremos fazer. Mas aí a gente entendeu o princípio, porque a gente se relaciona primeiro e depois a gente faz. A gente entrega e depois a gente faz. Quando a gente muda, que a gente quer fazer, para a gente fazer esse caminho de volta, a gente precisa estar aos pés de Jesus, para a gente retornar. E aqui, no versículo 7, ela vem com esse unguento de grande valor. Então, aquilo que Deus tem colocado em nós, aquilo que Jesus tem ensinado para nós, é que Ele não vem buscar uma noiva, querido, que trabalha para Ele. Jesus, Ele está voltando e Ele quer buscar uma noiva que se relaciona com Ele. Você já observou uma noiva, quando ela está preparando o casamento, como que ela é?
ela prepara tudo nos mínimos detalhes. Ela trabalha muito. Geise está aí, Geise sabe. Cadê Geise? Então, é um trabalho, são detalhes. É o melhor enxoval, ela quer o melhor buffet, ela quer a melhor festa. Ela trabalha muito. Só que atrás desse trabalho, tem uma motivação no coração dela, dessa noiva, que é o amor. E Jesus, ele não vem buscar uma noiva que é dona de casa. Jesus, ele vem buscar uma noiva que se relaciona com ele, uma noiva que é apaixonada por ele, uma noiva que passa tempo com ele. E Jesus, ele não vem buscar, trazendo aqui para os homens, ele não vem buscar um trabalhador, aquele homem que trabalha muito, que se entrega muito, que tem que trabalhar mesmo, mas com entendimento. Ele vem buscar, queridos, um adorador, aquele que se posiciona diante de Deus e que o que ele tem que fazer, ele faz, mas o princípio da adoração, ele já entendeu, o princípio da entrega, ele já entendeu, o princípio da escolha, ele já entendeu. E eu quero falar com você nessa noite, que Jesus, ele está nos chamando para um outro nível de relacionamento. Eu não sei, queridos, como que está a sua caminhada, eu não sei o que é que Deus tem feito na sua vida. O que eu posso dizer para você é que só nos resta adorá-lo. E como nós aprendemos aqui no final de semana passado, que uma vida de adoração é uma vida que se rende ao Senhor. E aí, quando ela vem com esse vaso, ela vem com esse vaso cheio, e ela derrama aos pés de Jesus. E eu queria te convidar nessa noite a você se colocar de pé no seu lugar. Você se colocar de pé no seu lugar. E você começar a fazer uma reflexão na sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fizesse uma reflexão na sua vida. Eu sei que quando a gente olha para esse texto, todo mundo, ele vai se encontrar um pouco com Marta ou com Maria. Mas eu queria te convidar nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, que você orasse, para que o Senhor te levasse para um outro nível de relacionamento com Ele. Talvez você vá olhar como eu me olhei uma vez, e eu falei: Senhor, quantas coisas eu tenho feito, mas como, Senhor, eu estou longe de Ti. Quantas coisas eu tenho te servido, quantas coisas eu tenho feito, eu estou tão atarefada, tantas coisas, mas eu estou tão longe de Ti. Talvez você vá olhar e você vai falar bem assim: a minha caminhada já é uma caminhada longa, mas eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus. Queridos, a gente teve aqui uma experiência que marcou num aconselhamento que a gente teve. A gente recebeu uma pessoa e ele servia na adoração como músico. E desde que ele se converteu, ele serviu a uma igreja, a um ministério. E aí ele saiu e veio caminhar aqui com a gente. Num período, um período de adaptação, ele foi caminhando e ele não entrava nas escalas. Porque ele estava se adaptando, conhecendo aqui a Farol, que é o processo que tem mesmo. E aí um dia ele conversando com a gente, conversando comigo, o pastor, ele falou assim: pastor, a minha vida inteira, desde que eu me converti, eu toco na igreja. E esses dias eu estou aqui, eu não estou conseguindo cultuar, porque eu não sei. Eu não sei o que é que eu faço se eu não estiver tocando. Eu não sei cantar, eu não sei me posicionar. E aí o pastor conversou com ele, falou assim: meu filho, Deus quer te levar a um outro nível de relacionamento. Ele não está aqui, não aguentou, mas aquilo marcou. Porque a vida da gente não pode ser pautada naquilo que a gente faz para Deus. Jesus quer relacionamento com Ele.
E às vezes você vai olhar para a sua vida e você vai falar bem assim: é tanta coisa que eu faço, mas uma coisa apenas é necessário, que é eu mudar o meu relacionamento com Deus, eu ir para um nível mais profundo. Mas eu vou falar com você, a gente só consegue isso com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Porque não é fácil, querido. Você acha que quando Jesus falou com Marta: Marta, você está inquieta, está atarefada demais, mas a sua irmã fez a escolha certa. Dói quando a gente ouve essas coisas, mas quando Jesus fala isso pra gente, Ele está querendo trazer a gente para perto. E quando essa mulher, ela está nessa casa, ela se aproxima de Jesus. Eu queria falar para você também que você pode estar num lugar que Jesus está, que a presença de Jesus está, e mesmo assim você pode estar muito longe dele. Não é porque o lugar tem Deus, tem a presença de Jesus, que a gente está próximo dele. O Senhor está nos levando a um outro nível de relacionamento. Ele quer que a sua casa seja um local de adoração. Ele quer que a sua casa seja um local, um lugar de gratidão. Ele quer que a sua casa seja um lugar de relacionamento com Ele. Mas Ele quer que você se aproxime dEle como você nunca se aproximou antes. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a nós. Querido, não, a gente não consegue separar mais a nossa vida de uma vida de adoração. A gente não consegue mais separar a nossa vida de uma vida de gratidão. Eu já não sei mais o que é viver uma vida longe do relacionamento com Deus. Mas Jesus está te chamando nessa noite para você vir, para você estar mais perto dEle, para você se encontrar com Ele. E que mesmo como eu e como vários aqui, em alguns momentos da nossa vida a gente está ansioso, a gente está inquieto, a gente está fazendo muitas coisas. Jesus fala para a gente: olha, vamos rever. E a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte, querido, a gente sabe aqui que está aos pés de Jesus. Amém? Jesus está nos chamando para um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. Aleluia. Se você, a sua água foi até no artelho, e você já teve um encontro com Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas Ele quer que o seu nível de relacionamento venha mais profundo. Ou se você que está me ouvindo, você que está aqui, talvez você não se encontrou com o Senhor ainda, ou então você se olhou hoje, você falou como eu um dia: Jesus, tira de mim toda a religiosidade. Ó Pai, tira de mim todo o entendimento de servir ao Senhor, ó Pai querido, sem propósito. Senhor, tira de mim. Jesus está nos ensinando que quem trabalha para resultado faz o que dá certo, e quem trabalha por propósito faz o que é necessário. Eu quero te convidar a servir ao Senhor, querido, mas servir com tudo que você tem, do melhor. Você vai, quando você estiver servindo numa escala, quando você estiver servindo em algum lugar, na sua casa, no seu trabalho, você vai ser o melhor mesmo, você vai servir da melhor forma. Só que você vai servir com entendimento, você vai servir com propósito, você vai servir entendendo que você está ali com uma missão específica, porque Deus tem algo para você naquele lugar, porque Deus te colocou nesse lar como um pai, como uma mãe, como um filho, como um adorador à toa. Deus tem um propósito na nossa vida, amém? E o propósito que Ele tem para nós é de um relacionamento cada dia mais perto com Ele. Eu quero te convidar a adorar o Senhor nessa hora, a exaltar o nome dEle, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E Ele está nos ensinando que Ele se importa conosco, que Ele se importa com você, mais do que o que você faz para Ele.